E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu queria comentar com vocês uma coisa importante, como sempre, sobre a avaliação que o profissional de educação física tem que fazer sempre sobre o quanto uma habilidade está realmente aprendida ou não. O que é uma habilidade aprendida? Quando que uma habilidade, uma determinada habilidade qualquer, está aprendida? E por que eu falo que isso é importante? Porque em pedagogia esportiva principalmente, mas em muitos casos, o profissional tem que estar sempre fazendo essa avaliação, porque é em cima de habilidades anteriormente aprendidas é que nós estruturamos uma nova habilidade que a gente vai ensinar. Então, quando a gente começa a ensinar, por exemplo, natação, ou qualquer outra modalidade, qualquer outra coisa, a gente começa ensinando habilidades mais básicas, depois a gente pega essas habilidades mais básicas, começa a combinar ou a sofisticar, e aí a gente desenvolve um outro nível de habilidades, às vezes a gente chama de habilidades específicas. Depois essas habilidades específicas vão se combinar entre si, uma vez aprendidas, né, vão se combinar entre si para estabelecer os fundamentos do esporte, aqueles movimentos típicos do esporte. E esses fundamentos típicos depois vão se combinar na parte tática, na parte da movimentação, na parte, da parte das provas, essa coisa toda. Então, para o profissional de educação física, saber quando uma habilidade está de fato aprendida é fundamental, porque é ela estando aprendida que ela está no ponto de ser combinada ou modificada e passar para um estágio superior. Então, a gente tem que estar sempre avaliando isso, porque isso vai dar para nós o ritmo do nosso trabalho. Habilidade aprendida de fato, dominada de fato, é sinônimo de habilidade pronta a ser combinada e evoluída para outro estágio. E quando uma habilidade está aprendida? Bom, a gente tem que entender que cada habilidade passa por 3 estágios. Primeiro, quando você ensina uma determinada habilidade, o aluno inicia e ele não sabe aquela habilidade. Se você tiver que fazer uma avaliação, o aluno sabe fazer aquilo? Não, ele não sabe fazer, ele não executa aquela habilidade, ele não consegue executar. Ele não faz nenhuma vez certo. À medida que você vai orientando, vai falando, ele vai tentando, vai treinando, vai fazendo as tentativas orientadas com o seu feedback, com feedbacks intrínsecos do próprio aluno, ele começa a acertar. Ele acerta uma vez aqui, uma vez ali, e começa a haver algum índice de acerto. Então o aluno chega uma hora que ele começa a acertar. Nessa hora, a habilidade não está aprendida ainda. A habilidade está conquistada, ele conquistou a habilidade, eu uso esse termo, conquistado. Então de cada 10 execuções, 2 saem certas, 2, 3 no máximo saem certas. Ela já está aprendida? Não, ainda não, né? Ela não está aprendida, ela está conquistada, o aluno já consegue fazer, mas ele ainda erra muito. E mesmo quando ele faz certo, ele ainda faz de maneira um pouco tensa, um pouco robotizadinha, assim, ele ainda não consegue fazer com economia de energia, com fluidez, né? E ainda tem um índice alto de erro. À medida que essas tentativas, ainda com seu feedback, com feedbacks intrínsecos dele, ele continua nas aulas, ele vai melhorando ela, essa habilidade ela vai ficando, ele vai tendo uma execução cada vez mais fluida, de melhor qualidade e vai errando menos. Então o índice de acerto dele vai aumentando. Chega uma hora que essa habilidade, de cada 10 execuções, ele está acertando 8, 9, até 10. E ele está fazendo de modo fluido. Aí ela está aprendida, é de fato aprendida, que eu chamo de habilidade dominada. Dominar. Inclusive, em muitas fichas de avaliação que a gente desenvolve, eu já desenvolvi várias dessas fichas de avaliação, quando a gente faz uma determinada habilidade, são esses 3 estágios, né? Habilidade não executada, habilidade executada ou conquistada e habilidade dominada, assimilada, aprendida. Então, quando
a habilidade está nesse nível, aí ela pode ser combinada com outras habilidades igualmente aprendidas, igualmente assimiladas, para passar para o estágio seguinte. Toda vez que o professor atropela um pouco as coisas e por algum tipo de pressa, por algum tipo de ansiedade, ele tenta combinar habilidades que não estão suficientemente aprendidas, o aluno erra muito, o aluno não consegue progredir e ele até estaciona, ele entra no que a gente chama de platô de performance. É fácil dar um exemplo, habilidades básicas do meio líquido, você começa a dar os deslizamentos você tem que, o indivíduo tem que dominar a flutuação, tem que dominar impulso na borda, tem que dominar equilíbrio na horizontal, né? Ele tem que dominar o controle respiratório para poder pôr o rosto na água. Uma vez dominado isso, você vai pegar essa habilidade do deslize e vai colocar movimento de braço, respiração, para você ir combinando. Ele começa a fazer o nado em deslocamento, mas o nado ainda sai muito tenso, sai muito robotizadinho, e aí à medida que a coisa vai andando, aí o nado vai ficando mais fluido, aí você começa a dar outras habilidades para ele, vai respirar não só para o lado mais fácil, mas vai respirar também para o lado difícil, vai conquistar respiração bilateral e assim a coisa vai. Então eu falo isso, eu estou fazendo esse vídeo, porque muitas vezes eu sinto essa certa pressa. Então às vezes o aluno tem muita dificuldade de assimilar uma determinada habilidade, não é que ela seja muito difícil, ou que o aluno tenha alguma dificuldade especial nisso, é que as habilidades anteriores não estão suficientemente aprendidas. A gente tem que ficar de olho nisso, nós temos que ficar atentos. Será que as habilidades anteriores, mais básicas, que compõem essa nova habilidade, estão dominadas de fato? Estão firmes de fato? E aqui eu vou me permitir dar um exemplo assim muito básico, uma dica, que eu sempre chamo a atenção dos meus monitores aqui, dos meus estagiários aqui na USP, eu vou deixar isso registrado em vídeo, que é a habilidade da retomada da posição em pé. Essa habilidade parece um negócio besta, né? Mas essa habilidade é fundamental. Para os alunos, saber retomar a posição em pé do deslizamento, seja decúbito ventral, seja decúbito dorsal, saber retomar a posição em pé é uma habilidade que tem que estar dominada. O aluno tem que fazer isso até sem querer, sem pensar. Ele tem que ser capaz de fazer isso. Porque quando ele não tem essa habilidade dominada, ele fica tenso e ele vai ter muita dificuldade de se concentrar e aprender qualquer outra habilidade que seja combinação de deslizamento, com batimentos, com respirações, com o que quer que seja. Então é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta. Tanto os professores como os alunos têm que ter um pouco de paciência. Essa conquista de uma determinada habilidade, isso é muito pessoal, isso depende de uma série de fatores, das habilidades anteriores que o aluno tem, se o aluno tem medo ou se ele não tem, a frequência das aulas que o aluno tem, se é 2 vezes por semana, se é 3 vezes por semana. Então o ritmo em que o aluno vai primeiro conquistando e depois assimilando, aprendendo as habilidades, e consequentemente progredindo nesse processo ensino-aprendizagem, ele é muito pessoal. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ter pressa nisso. E esperar que as habilidades se consolidem para a gente passar para a próxima etapa. Esperar que se consolidem para passar para a próxima etapa. Esse passo a passo é uma coisa fundamental, uma coisa importante. Para nós profissionais de educação física a gente tem que ter isso em mente, porque isso faz parte do nosso trabalho, e para o aluno ele também tem que ter isso em mente, porque às vezes o aluno é ansioso, ele tem que ter paciência consigo mesmo, com as suas limitações, e entender que essas coisas vão aos pouquinhos, e que só quando tiver amadurecido as habilidades mais anteriores, mais básicas, é que ele vai poder passar para as outras habilidades. Ok? Espero que vocês tenham gostado demais dessa dica, fiquem sempre aqui conosco e não deixem de visitar o meu site, o www.universof.com.br. Tá bom? Tchau!